tia Bruna. Eu, tia Camila. E nós estamos aqui para a nossa lição de número 5 da EBD Online. Sim, tia Marcela. Ai, gente, hoje a tia Marcela não pôde estar conosco, mas a gente espera que nas próximas lições ela esteja juntamente com a gente. Mas a lição 5 e a lição 6 vai ser com a tia Bruna e com a tia Camila, tá bom? Então vamos começar? Vamos começar o quê? Temos que fazer o Pegando quê? a revista primeiro. Isso aí, peguem a revista de vocês, peguem A o livro de Bíblia. vocês. Corre lá, corre lá, corre lá. Voltamos. Já pegaram a Bíblia? Já pegaram a revista? Então agora nós vamos orar para começar essa mais uma lição, né? E pedir a Deus para dar sabedoria pra gente aí, porque a lição tá boa pra caramba. Então Isso aí. vamos lá, vamos orar. Fecha o olhinho aí na sua casa, tá? E vamos orar todo mundo junto. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, ó Deus, para te agradecer por essa oportunidade, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de poder transmitir, ó Deus, a sua palavra, Senhor, mesmo que seja online. Obrigada, Deus, pela vida das crianças, ó Pai, pela nossa vida, ó Deus, por estar nos usando, ó Pai, de uma maneira sobrenatural. Vem te pedir, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, dar entendimento para essas crianças nessa lição, que o Senhor venha abrir a mente delas, ó Pai, para que elas venham entender, ó Deus, tudo que o Senhor tem a passar para elas. Que o Senhor venha dar sabedoria para mim, para a tia Bruna, para que a gente consiga ensinar, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, conforme o Senhor tem, ó Deus, a melhor maneira de passar, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Somos gratos a Deus pela tua graça e pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, a lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título A Bíblia Escondida na Casa de Deus. Vamos ler ali o Guarde no Seu Coração, que é o textuário da nossa lição? Diz assim: Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso está lá em Salmo 119, nos versos 10 e verso 11. E essa lição, tia Camila, a gente vai conversar muito sobre a palavra de Deus, no caso, sobre a Bíblia, né? Como a gente está aprendendo sobre o templo na antiguidade, nós vimos como ele foi levantado, como ele foi construído, como ele foi purificado, preservado, reformado, né? A gente vai falar hoje sobre a palavra de Deus, né? E a gente vai voltar a falar sobre esse templo e a palavra. Naquela época, tia Camila, naquela época dessas construções do templo, como que era a Bíblia? Se a Bíblia que a gente tem hoje conta essas histórias, então que Bíblia eles Como será usavam? que era? Será que era muito diferente, né? A gente sabe que o livro, né, era um livro da lei que Moisés que escreveu, né? Conforme as palavras que Deus dava, conforme as palavras que Deus dava a ele. E agora a gente vai falar sobre onde estava esse livro. Porque naquele tempo... A gente já falou do templo. O templo a gente já falou de sabe. tudo. E aonde que estava a Bíblia aí? Pois é. Então a gente vai aprender hoje sobre a história de outro rei, né? Durante esse tempo a gente sabe que a construção do templo ela foi por conta do rei Salomão, certo? E depois daí a gente foi vendo outros reis, né? Na época do povo de Israel, que deram a continuidade ou não, né? A gente sabe que o povo se desviou várias vezes. Durante esse Eram caminho. bem teimosos. Pois é. E aí a gente sabe que isso foi acontecendo, o tempo foi passando, o povo se desviava e parava de ir no templo, aí o templo ficava desgastado, e aí voltava, e o templo era reformado. Então sempre ficava nessa oscilação. E acontece que agora a gente vai falar sobre um outro rei chamado Josias. A gente falou sobre o rei Josias na lição passada, né, tia Bruna? Na lição 4. Isso. Foi? Nós já falamos sobre o rei Josias, explicamos sobre o que ele fez, que ele purificou o templo. Isso aí. E agora a gente vai dar continuidade à história dele, ao reinado dele. Isso, o rei Josias, ele foi um rei que governou muito cedo também, tia Camila. Lá no livro, deixa eu ver, abrem aí, crianças, no livro de 2 Crônicas. Já deixem aberta aí a Bíblia. No livro de... 34. Segunda Crônicas 34. Verso 1, né? Isso aí. No verso 1 diz o seguinte: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Olha só como ele era novo, né? E isso a gente já viu antes, que outro rei bem novinho já começou a governar com 7 anos de idade. Vocês lembram dessa lição? Então, o rei Joás, que começou a governar com 7 anos de idade, e agora a gente vem com o rei Josias, que começou a governar com 8 anos de idade. Então, o rei Josias,
ele fez o que era prudente e reto perante a Deus. A gente vê uns capítulos anteriores, ali no capítulo 33, que existia o rei Manassés e o rei Amós. E esses dois reis, eles não faziam aquilo que era da vontade de Deus. O rei Manassés, ele se desviou no início do seu reinado, mas depois ele teve um concerto com Deus. Mas o seu filho Amós, que deu continuidade, ele não quis saber de Deus. Ele simplesmente adorava outros deuses e erguia outros templos e ofertava, né, sacrifícios para outros deuses. E isso foi muito ruim aos olhos de Deus. Vocês sabem que um dos mandamentos é adorar, dos 10 mandamentos era adorar somente a Deus. Então aquilo era muito imprudente para Deus e Deus se tornou muito irado com aquilo. E aí veio Josias, né, na sua infância ali, pegando o reinado, mas nem por isso, nem por ser novo, ele se desviou dos caminhos de Deus e ele fez aquilo que era reto perante Deus. Purificou o templo, né? Isso aí. Como a gente já tinha falado na outra lição. Isso. E aí a gente vê, ali na lição de vocês, no que a Bíblia diz, logo lá no primeiro parágrafo diz assim: o livro da lei ficou escondido no templo e por muitos anos ninguém sabia onde ele estava. Né? Então esse livro ele ficou perdido aí, nessas oscilações do povo. De usar o templo para outros deuses e voltar para Deus de novo, o livro estava ali. Tava por aí. Tava. Sabe quando é que tá no seu quarto uma bagunça? E ninguém acha nada. Você não acha nada? Então, era o livro da lei naquela época. Ninguém conseguia encontrar, porque naquele vai e volta do povo dentro do templo, ele acabou se perdendo e ficou por isso mesmo. Então, o livro da lei, que era a Bíblia, né, que eles usavam naquela época, acabou se perdendo. E aí? Será que acharemos esse livro? Será? Então, vamos lá. No segundo parágrafo diz assim: Josias, o jovem rei que governou sobre Israel depois de Ezequias, lembra do rei Ezequias, que foi quem purificou o templo? Lembram dele? Então, foi da nossa lição passada. O rei Ezequias, rei Manassés e Amon, que a tia Bruna acabou de explicar, né, esforçou-se para trazer o povo de volta a Deus e promoveu uma reforma no templo. A gente vê que essas reformas são muito constantes, né, tia Camila? Sim. Que vira e mexe, né, durante o passar do tempo, eles fazem várias reformas no templo. É verdade. Né? A gente vê mais uma necessidade de cuidado que a gente precisa ter com a casa de Deus. E essas reformas são boas, né? Porque a cada reforma que tinha era algo novo que Deus dava. Isso aí. Né? Um encontro novo que eles tinham. Com Deus, é verdade. Então, vamos lá. Nessa reforma, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei. Olha só, que o povo não ficou sem um norte, né? E esse livro da lei, ele era muito importante porque ele dava todas as orientações do povo. Então, vocês podem ver nos primeiros livros da Bíblia ali, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que tem várias orientações para o povo de Israel. Então, esse livro da lei era muito importante eles terem, porque eles dava todo o caminho que o povo tinha que seguir. Então, se o povo estava sem o livro, né, meio que ele ficava perdido. Então, era muito importante eles acharem esse livro. E aí, acabou que durante a reforma no reinado do rei Josias, eles acabaram encontrando esse livro novamente. Sim. Vamos lá, crianças. Continuando lá no segundo parágrafo, Safã, o secretário que ajudava na reforma, leu alguns trechos para o rei. E à medida que Josias ouvia, rasgava suas vestes, pois entendia que a ira do Senhor era grande. Então, tia Bruna, eles, conforme liam a palavra de Deus, eles entendiam o que Deus queria para a vida deles e reconheciam o quanto eles estavam errados diante do que Deus queria para eles. E por isso que o rei rasgava as vestes dele diante de Deus, porque para reconhecer, de uma forma de reconhecer os erros deles, né? Na época era muito comum isso, né? As pessoas, quando mostravam humilhação e grande tristeza, por isso que em algumas músicas a gente diz, né, canta rasga as minhas vestes, ou sempre nesse termo de rasgar as vestes é um sinal de tristeza, humilhação, quebrantamento. Então o rei Josias ele teve essa postura quando o secretário começou a ler os trechos do livro da lei, e eles perceberam, né? Que eles não estavam fazendo aquilo que Deus havia deixado para que fosse feito. Exatamente. E isso, gente, está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, né? Capítulo 34, no versículo 19.
que diz assim, ó: quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Entendeu? Lá no 19, né? 19 ao 21, ó. Então deu a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Abdon, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Israel e o povo de Judá a respeito dos ensinamentos desse livro. Deus está muito irado conosco, porque nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor, nem fizeram o que este livro manda. Então, o rei Josias, ele ficou muito triste, porque não somente eles estavam distantes daquilo que Deus queria, mas os seus antepassados também estavam com essa pendência com Deus, não obedeceram a Deus da forma como ele queria que eles tivessem obedecido. Mais uma vez a gente entra na questão do obedecer, da né? obediência. Toda a nossa trajetória aí, nas 5 lições que a gente estudou, fala sobre obediência, como Deus quer que a gente seja obediente à sua lei. E é prova de que a Bíblia é que vai nos fazer seguir as coisas que Deus quer para nossa vida, né? Exatamente. Obedecer a palavra dele certo. A gente tem que ler e se manter firme ali. Porque você vê, o povo eles não liam ali. Eles não tinham acesso, na verdade, porque estava escondido. Então, quando eles tiveram acesso, eles reconheceram que não era o que eles estavam fazendo, achavam que era certo, né? Mas não era certo, não era o que Deus havia deixado para ser cumprido. Pois então, é. Crianças, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Então, assim, no 3º parágrafo ele diz assim: o rei, então, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém para irem ao templo e leu o livro da lei em voz alta para os presentes. Todos ouviram e passaram a cumprir a aliança de Deus. E aí a gente aprende uma outra lição muito importante, que depois que eles reconheceram, né, que eles estavam fazendo coisas erradas, que Deus não queria aquilo que eles estavam fazendo e que Deus exigia mais, o que eles fizeram? Eles compartilharam isso com os outros e todos foram atentos a ouvir aquilo que Deus queria, a obedecer aquilo que a lei estava mandando, o livro da lei estava mandando, e a partir daí eles cumpriram a aliança. Eles mudaram de vida, né? Mudaram de vida. Eles reconheceram o erro. Exatamente. Não adianta a gente ler e não mudar, né? Pois é, não adianta também a gente fazer um conserto do templo também, Consertar o templo, que vamos trazer pro dia de hoje, né? O templo somos nós, são vocês. Isso aí. E aí a gente reconhece que Deus não se agrada do que estamos fazendo e não mudamos. Isso aí. E também a gente não adianta só reconhecer sem mudar e também sem ter o quê? A leitura da palavra, porque é ela que vai orientar a gente. Ela é o alicerce, né? Isso. Porque muitas pessoas, eu sou da igreja, eu sou crente, mas tem uma vida com Deus? Ora, lê a palavra, tá indo na igreja, tem comunhão com os irmãos. Então essas coisas tá são... indo pra EBD? Tá assistindo a EBD online? Isso aí. Essas coisas são muito importantes pra nossa vida cristã, porque essas coisas fortalecem a gente, né? Então não é somente ir pra igreja. Eu vou pra igreja porque meu pai me obriga. Eu vou pra igreja porque minha mãe então minha mãe é crente, também sou. Não, filho de crente não é crentinho. É isso aí. Então a gente tem que entender que a salvação ela é individual. Então se eu não estou fazendo por onde, eu preciso começar a me consertar perante o Senhor, porque uma hora ele vai voltar e não está longe de acontecer, devido a tudo isso que a gente está vendo acontecer. Então a gente precisa se consertar, a gente precisa ter uma vida individual com Deus e uma vida santa e séria, com leitura de palavra, com oração, com jejum, com comunhão com os irmãos. É muito importante, mesmo vocês sendo crianças, tá bom? Verdade. Então a gente vê que depois, né, sempre depois da luta, sempre vê o quê? A vitória. Vem sempre uma festa, né? E aí, no último parágrafo a gente vê que depois as famílias se reuniram para comemorar a Páscoa. Isso aí, era a comemoração da época. Então é isso. E aí, gente, no Conselho é Bom, a gente ainda vai continuar falando sobre a importância da Bíblia na nossa vida. Né? Porque tem muita gente que tem dificuldade, gente, Camila, de ler a Bíblia. E realmente, gente, a Bíblia, muitas pessoas encontram, eu encontro dificuldades, sabe, de ler a palavra de Deus, às vezes, o que isso está falando, interpretar. E é muito importante a gente pedir para Deus o quê? Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente fazer uma oração: Senhor, abra os meus olhos, porque eu realmente quero enxergar aquilo que o Senhor quer que eu aprenda aqui. Então, na Bíblia, a gente encontra muitas lições preciosas para fortalecer a nossa vida e a nossa fé. Então, o que a gente recomenda? Às vezes, para as crianças, eu acho muito melhor as versões mais atualizadas. Sim. Porque as palavras são mais fáceis da gente entender.
entendeu? Não tem aqueles verbos cantaloe, que às vezes a gente não entende. É normal, é normal a gente não entender. Eu entendo às vezes. E assim, é normal. Então é bom a gente procurar versões que são mais próximas da versão atualizada, com os verbos mais... Hoje em dia tem as bíblias assim, tipo de 8 a 13 anos. Isso, que são mais fáceis de compreensão, entendeu? Então, tudo bem, se você pegar, tia Bruna, não entendo, pode me ajudar? A gente ajuda quando a gente estiver presencialmente, ou tiver alguma dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp, que a gente vai ajudar vocês também, tá bom? Então, assim, a leitura da Bíblia, mesmo com versão difícil, a gente precisa ter. A gente precisa ter essa rotina de leitura de Bíblia. Não, dá pra continuar gravando. Então, crianças, vamos lá na revista, na página 22. Lá em cima, no Conselho é Bom. Vamos ler essa parte aí, porque a gente já explicou bem sobre a Bíblia, mas vamos ler para vocês entenderem melhor. Quando o povo de Deus se esquece de ler a Bíblia e não tem como regra de fé e prática, as falsas doutrinas tomam o seu lugar. Por isso, devemos guardá-la com todo zelo em nosso coração e obedecê-la fielmente. As Escrituras não são um amontoado de palavras inúteis, elas são a nossa vida. Isso aí, isso fala muito que a gente precisa ler, porque a gente não pode se deixar levar por qualquer pensamento. Exatamente. Então, se a gente não ter certeza, né, a gente não aprender sobre aquilo que a gente acredita, sobre aquilo que a gente vive, pra gente ter, assim, ter legalidade, né? Igual as crianças na escola, vão pra escola, se não tiverem entendimento da palavra, se realmente não conhecerem Jesus e não conhecerem a vida que precisam ter, quando chegar na escola e algum coleguinha vier falar alguma coisa, vai se deixar levar muito rápido. Vai se deixar levar, não vai saber se defender. Isso aí. Né? Não vai saber defender aquilo que acredita. Aquilo que acredita. Porque vamos né, supor, né, que existe um caso de o seu amigo te oferecer alguma coisa que você sabe que é errado. E aí você fala, não, eu não posso porque eu sou um crente. Aí seu amigo fala, mas isso não tem nada a ver. E aí você vai falar o quê? Não, realmente não tem nada a ver, eu vou fazer. Não, porque na palavra de Deus eu aprendi que eu não posso ter esse tipo de comportamento, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tá vendo? Já solta o versículo ali, acabou. Entendeu? Então é necessário a gente ter esse entendimento da palavra de Deus, porque dá respaldo àquilo que a gente vive, é a nossa vida cristã, entendeu? Então é muito importante o que isso aqui tá falando, pra gente não se deixar levar pelas más influências. Vamos continuar lendo lá no segundo parágrafo? Parágrafo. Porque vai falar sobre isso, exatamente o que a tia Bruna falou agora. A palavra de Deus deve encher os nossos pensamentos, guiar o nosso coração e dirigir os nossos passos. Ele é o antídoto contra o pecado. O salmista disse, certa vez, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu acho que esse aqui é o nosso, o nosso guarda em seu coração, que é o nosso textuário. E assim, tia Camila, a gente fala sobre o versículo, né? O salmista diz que para guardar a palavra no coração para não pecar. Então a forma da gente não pecar também é tendo uma leitura da palavra. Porque quando a gente lê a palavra... Não é aquela coisa só de guardar aqui. Exatamente. Tem que estar no coração. Porque só aqui pode se distrair, se perder. E as intenções, os sentimentos estão no coração. Então, quando a gente lê a palavra e guarda ela no nosso coração, a gente não peca contra Deus. Porque a gente sabe, a gente lê, a gente entende, a gente guardou no nosso coração, a gente sabe que aquilo ali é a verdade. Então, aquilo ali evita, né? Não inibe, mas evita da gente cometer algum pecado. Ou se cometer o pecado, a gente já sabe sobre o arrependimento. Então, crianças, vamos continuar lendo ali no terceiro parágrafo. Portanto, precisamos desenvolver o hábito de ler a Bíblia com frequência e aproveitar o ensino ministrado na igreja para crescermos no conhecimento. Aproveitar a EBD, aproveitar os cultos para aprender mais a palavra de Deus e guardar aqui. Jesus tinha 12 anos quando foi ao templo para conversar sobre as escrituras com os mestres da lei. Isso está lá em Lucas 2, 46 e 47. Eles ficaram maravilhados com a sua sabedoria. Siga o exemplo do mestre. Gente, só pra gente ver lá na palavra o que está escrito. Lucas 2, 46 e 47. 46 e 47 diz o seguinte. Cadê? 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a ele.
Todos que ouviam estavam muito admirados com sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. Vamos ler só até aqui, que é o pontinho que tem ali no versículo 48. Mas, gente, a gente vê que Jesus era bem novinho, né? Ele tinha 12 anos quando ele já frequentava o templo. Mais novo, mais velho. Um pouquinho mais. Só. Uns aninhos mais velho que vocês. Indo pros interligados. Isso aí. E no templo, ele ia no templo e questionava, né, os ensinadores de lá e perguntava, também ensinava, porque Jesus já era dotado de graça e conhecimento. E aí todos ficavam maravilhados com a forma como ele falava. E Jesus, ele não era grande, adulto, ele era uma criança, exatamente, quase com a idade de vocês. Então a gente vê que a gente precisa seguir o exemplo do mestre, que é a última linha aí da lição, né? Da lição, ó, desse tópico. Fala pra gente seguir o exemplo de Jesus, que mesmo tão novo já demonstrava tanto conhecimento sobre a palavra. Então precisamos ler a palavra para sermos assim. Isso aí. Então, gente, irmos para a página agora 23, que é o nosso último tópico da lição. A lição foi bem rapidinha, né? Bem curtinha. E vamos lá, leu para chegar ao céu. Certo dia, alguns vendedores de literatura cristã chegaram à casa de uma senhora e lhe perguntaram se ela possuía uma Bíblia. Ela não gostou do questionamento e lhes respondeu: "Vocês acham que eu não sou crente? Tenho uma sim." Então, a fim de provar que era cristã, a mulher pediu que o seu filho a pegasse dentro da caixa que estava guardada em seu quarto. Quando o rapaz lhe trouxe a Bíblia, os vendedores viram que ela estava bem conservada e que havia algo fazendo volume dentro dela. A senhora abriu e exclamou: "Gostei muito que vocês vieram aqui, que vocês tenham vindo aqui fazer-me tão importante pergunta. Aqui estão os meus óculos que estavam perdidos. Eu procurava por eles há 3 anos, mas nem sabia onde estava." Olha só, gente, que história mais louca. A mulher perdeu o próprio óculos dentro da Bíblia. E a prova de que ela não pegava a Bíblia para ler é que ela estava sem óculos durante 3 anos. E não sabia onde estava. Não sabia onde estava. Então a Bíblia estava super bem conservada, novinha, né? Claro, porque não estava sendo usada. Então eu sempre ouvia quando eu era criança que quanto mais a Bíblia surradinha, mais aquela ali é preciosa. Era preciosa para o dono, porque significa que o dono usava constantemente. E as Bíblias mais novas, mais sem uso, né? Eram aquelas que sempre ficavam ali guardadinhas e sem nenhum tipo de rabisco, né? Então a gente vê que essa mulher ela não tinha leitura nenhuma da Bíblia, tanto é que ela deixou o óculos e perdeu ele por 3 anos. E ela nem se dizia crente. Exatamente. Né? Achava que o fato de ter uma Bíblia ali já estava de bom tamanho. Isso aí. Mas não tinha conhecimento nenhum da palavra, porque se tivesse também, quando eles perguntaram, ela já teria um respaldo, ela já botaria um versículo. Com certeza. Né? Já seria bem assim, mas... Com certeza, e o fato que você destacou é importante, a Camila, que ela falou, né? Vocês acham que eu não sou cristã? Ela ainda questionou, vocês acham que eu não sou crente? E o fato dela só ter uma Bíblia em casa não significa que ela era crente, muito pelo contrário. Satanás também é crente, porque ele crê em Deus, ele sabe que Deus existe, sabe que Jesus existe, mas o que faz realmente nós sermos cristãos é termos o comportamento parecido com o de Jesus. Sim. Então, se Jesus lia a palavra de Deus, se Jesus orava, se Jesus jejuava, por que nós não faríamos isso? Não é mesmo? Então a gente encerra com a leitura assim: aquela mulher não se considerava incrédula, mas na verdade estava vivendo sem o conhecimento da palavra de Deus, pois não lia. Lembre-se, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é fortalecida pela palavra de Deus. Então não é somente ir para a igreja, não é somente falar que crê em Jesus, não é somente dizer que tem um pai que é isso, a mãe que é isso, o pai que é líder ou a mãe faz isso. Nada disso importa. O que importa é a sua vida com Deus e aquilo que você tem feito para fortalecer a sua vida com Deus, né, tia Camila? É isso aí. Então vamos buscar mais conhecimento, vamos buscar tempo, vamos organizar nossos dias para a gente conseguir ler a palavra. Não precisa ficar o dia inteiro lendo, que a gente sabe também que ler também demais, começar, hoje eu vou ler Gênesis e Levítico, você não vai acabar não entendendo nada. A gente precisa aprender a dividir o nosso tempo. Né? Eclesiastes diz que tem tempo para tudo. Então a gente precisa ter um tempo para fazer as nossas tarefas de casa, a gente precisa ter um tempo para poder ler a
palavra, estudar a palavra. Precisamos de um tempo para ajudar as nossas mães em casa, com os afazeres de casa. Tem tempo de brincar, então a gente precisa aprender a dividir o nosso tempo. E não esquecer que, na verdade, a prioridade é a palavra de Deus. Então, você pode ter um monte de coisa para fazer, mas você precisa separar um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus e ter aquele momento de oração. Tá bom, crianças? Então, fica aí a dica para vocês não deixarem de ler a palavra de Deus e não deixarem a sua vida com Deus lá de lado. Leio quando dá, leio quando tem tempo. Não é assim que a banda toca. A gente precisa organizar e colocar isso como nossa prioridade. E para exercitar a leitura da Bíblia, vocês terão que fazer as lições, né? Isso aí. E peguem a Bíblia para fazer as lições, leiam tudo que estiver mandando. Não fica procurando a resposta na revista. Vai lá na Bíblia para ler, para poder entender. Isso aí. Né? Para a gente ter respostas bem... Isso aí, vocês vão praticar a leitura da palavra e é muito importante. Olha, vocês já sabem que a gente fez a correção das lições 1, 2, 3 e 4. Então nós vamos fazer a mesma coisa nas próximas lições. Lições 5, 6, 7 e 8, nós vamos corrigir juntos um pouquinho mais lá na frente. Então vocês têm um tempinho ainda pela frente para fazer as lições, mas não procrastinem, não deixem para depois, não deixem para cima da hora. Já façam as lições direitinho, faça a lição 5. E é isso aí. Semanal, isso aí. Segunda, terça. Os dias da semana, que a gente já falou que também precisa ser feito, beleza? Então é isso, crianças. Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Foi uma lição bem legal, né, tia Camila? Foi bem rapidinho, a gente conseguiu... Foi bem diferente das outras, né? As outras tinham bastante história. Essa a gente já conseguiu trazer. E a gente conseguiu trazer bem pra nossa vida de hoje. É isso aí, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na nossa próxima lição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Abraços virtuais para vocês. E até a próxima lição. Tchau! Beijos!